Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula, um estudo do livro O Marxismo Ainda é Útil, de Frei Beto. E aqui nesta aula nós vamos entender um pouco desse modo de produção feudal. Então falamos na aula passada do modo de produção asiático, que tem um modelo de Estado constituído a partir daí um Estado teocrático, onde todo o poder e decisão está centrado nas mãos de um rei ou faraó, e este mantém uma classe privilegiada, aqueles que estão ao seu redor, enquanto a base da exploração de trabalho de escravos e aqueles que têm menores lugares do ponto de vista de destaque e qualificação na sociedade. Então, este é um ponto importante para a gente entender. E esse modo de produção, o asiático, também cria seu próprio fim, vamos dizer assim, suas contradições internas, como, por exemplo, uma gama enorme de trabalhadores escravizados que começam também a questionar esse sistema, não concordar. E essa não concordância que vai começar a gerar uma ruptura, e nós vamos vivenciar, principalmente na Europa, um modo de produção chamado feudal. E é esse que nós vamos partir. Então, nós estamos já no capítulo 8, do livro O Marxismo Ainda é Útil, de Frei Beto. No capítulo 8, então, falamos do modo de produção feudal e voltamos ao diálogo no livro, entre os alunos e alunas de classe de uma escola com seu professor Carlos. Então, vamos lá. Joca, Luciana, Uala e Tamico foram fazer um passeio no sítio do professor Carlos. Outro dia, na lanchonete, estávamos conversando sobre o Egito e o modo de produção asiático, lembra-se? Pergunta o professor. Vocês sabiam que existiu na Europa o modo de produção feudal? É da época dos feudos, professor? Perguntou o Ala. Isso mesmo. Feudo era a propriedade rural onde havia o castelo, as oficinas dos artesãos, as estrebarias, os pastos e as terras trabalhadas pelos servos do senhor feudal. Logo que o Império Romano e as sociedades escravistas entraram em decadência, seus domínios passaram a ser ocupados pelos bárbaros, ou seja, todos aqueles povos que não eram romanos, como os francos e os germanos. Então, os romanos é que nominaram bárbaros todos aqueles povos que não eram romanos, certo? Bem, os reis tiveram que ceder proporções de terra aos chefes militares. Essas terras ficaram conhecidas como feudos. Por isso os chefes eram chamados de senhores feudais? Pergunta Luciana. Sim, esses senhores eram donos de tudo que havia em suas terras: castelos, casas, plantações, gados, estradas e pontes. E sob o pretexto de dar proteção aos servos, mandavam neles. Quando começou esse modo de proteção, de produção? Já predominava na Europa no século V depois de Cristo. Durou até os séculos XV e XVI. Então, abrangeu, pois, todo o período conhecido como Idade Média. Certo?
Bom, então nós estamos falando de um formato de sociedade que inicia depois da queda do Império Romano, né? Que os reis ele tem que repartir terras aí com os militares, né? Os soldados, que vão ganhar porções de terra chamado de feudos. O rei ainda é o grande senhor feudal e junto dele também a igreja é uma grande senhora feudal. O poder da igreja, né, ainda estava muito centralizado, né, tinha um poder muito grande ainda nesse aspecto de manter a relação entre Estado e o poder temporal e o atemporal. O Estado e a religião, eles se interligavam nesse período chamado medieval ou na Idade Média e período do feudalismo, tá bem? Que é a sociedade feudal. Bom, mas como então se organizava essa sociedade? A sociedade feudal dividia-se em senhores feudais, aqueles que exploravam os trabalhos dos servos, e os servos, senhores feudais e os servos, quem tinha a terra e aquele que produzia nessa terra. Não que o servo não tivesse terra, ele tinha, mas o grande senhor feudal era aquele que ele tinha, óbvio, a proporção maior, ele dividia as terras e, em troca, você tinha que trabalhar para esse senhor. Quer dizer, trabalhar como forma de compensar aquilo que ele te deu. Parecido com algumas cenas atuais? Pensa aí. Bem, esses não eram como os escravos. Donos de suas vidas, trabalhavam a terra para si e eram obrigados, porém, a entregar ao senhor feudal uma parte do que produziam. E durante 3 dias por semana trabalhavam de graça nas terras do senhor. Cuidavam ainda da conservação de estradas, pontes e castelos. Em caso de guerra, formavam o exército do feudo e eram chamados de peões, porque iam a pé. Lembra lá o jogo de xadrez, né? Os peões. Os senhores feudais tinham o poder econômico, porque eram donos das terras ou porque as tinham arrendado dos condes, que por sua vez as arrendavam dos duques, que as arrendavam dos reis. Os senhores trabalhavam para sustentar toda essa hierarquia da nobreza. Os senhores feudais detinham também o poder político. Então, ele tinha o poder político e econômico, porque faziam as leis do feudo e obrigavam os servos a observá-las. Além disso, em caso de guerra, eles chefiavam as tropas. Essas leis não permitiam que o senhor matasse ou vendesse o servo. Então, não é escravidão, não é o sistema escravista. Como se fazia então com o escravo, né? Nem que o servo fosse separado de sua família, não era permitido. Mas impediam o servo e a família de abandonarem as terras do feudo em que viviam. Então, eles não podiam sair de lá. Então, tinha uma relação de muita dominação, mas de ser, nesse aspecto, uma relação de servidão. Significa que eles tinham que servir aquele senhor porque ele tinha lhe doado algo. É quase que uma relação de gratidão, mas não é bem assim, né? Gratidão não tem a ver com esse conceito aqui, mas óbvio que do ponto de vista da dominação, tem um poder aí, né, que obviamente a igreja exerce, que é esse agradecimento, essa gratidão também vai ser confundida, né, porque é esse que está te dando a oportunidade. Olha, percebe como que funciona o processo de dominação? Os senhores feudais tinham ainda o poder ideológico.
graças à estreita ligação com o maior poder político e espiritual da época, que era a Igreja, que chegou a ser proprietária de 2/3 das terras da Europa. Veja, gente, a Igreja chegou a ser proprietária de 2/3 das terras da Europa. Agradecendo aqui a Maria Angélica e o Joaquim Dias, que estão aí assistindo a essa nossa aula, estudo do livro, viu, gente? Obrigada. 2/3 de todas as terras da Europa é muita coisa, né, gente? E a Igreja era dona. Os mosteiros medievais eram enormes feudos, repletos de servos. Como todos eram católicos, a Igreja pregava que a autoridade dos reis e dos nobres vinha de Deus. O grande edifício feudal tinha na religião o seu cimento. Então, aquele Estado constituído com o poder do rei centralizado e ele fazendo as leis daquele Estado, né, regindo a lógica dos feudos e a relação dos servos, era sustentado pelo poder da Igreja, com a ideologia que estava colocada de dominação e subserviência, em que esse tinha e devia obediência a eles. Por quê? Porque os reis, né, e os nobres, eles tinham autoridade que vinha de Deus, de Deus. Bom, como os servos tiravam para si e sua família uma parte do que produziam, sentiam-se estimulados a aumentar a produção. Quase tudo era produzido dentro do próprio feudo. Nos campos, a agricultura e a pecuária forneciam os alimentos. Nas oficinas, os artesãos fabricavam móveis, roupas, carroças, enxadas, armas e etc. Fora do feudo, buscava-se pouca coisa: sal, ferro, os tecidos, né, mais finos. E não era costume comprar, havia mercadoria e a relação era de troca, era troca de mercadorias. Nesse período da Idade Média, surgiram a navegação à vela, a bússola, a imprensa, a pólvora, as lentes de aumento, os moinhos, o relógio, né? Que é o relógio mecânico. Então, essas invenções facilitaram o quê? O comércio do Ocidente com o Oriente, que fornecia pimenta do reino, canela, açúcar, seda e outras especiarias consideradas de grande valor na Europa nessa época. Por quê? Porque eram especiarias que eram para o quê? Condicionar alimentos perecíveis, né? Temperar, salgar as carnes, os produtos que não poderiam, e não tinha geladeira, né, gente, nesse momento. Então tinha que ter algo para manter, até mesmo dar um sabor melhor ao produto, que às vezes até apodrecido era, tá certo? E essas invenções todas, é bom a gente destacar aqui, porque alguns, na linha mais liberal, conservadora da história, quiseram deixar, né, para a Idade Média como se fosse um legado obscuro, um legado com ausência de feitos, chamado então Idade das Trevas. Mas não foi bem assim. Muita coisa se produziu nesse período, né? É claro que, comparando com a Antiguidade Clássica, com todos os feitos, a ciência, a negação da ciência, porque aqui o poder da Igreja, né, ele não era aceito esse confrontar com a ciência no momento, mas muito se fez,
né, nesse processo, mesmo a contragosto aí da igreja e dos reis. As descobertas, né, da ciência apareceram muito, com todas as contradições, mas aqui na Idade Média é a que se fazia o destaque para muita coisa que ocorreu, né, na Europa. Claro que, obviamente, como nós estamos falando num período que está marcado por um domínio de uma relação feudal, servil, e com um rei com poder, né, aí, político e econômico sustentado pelo poder espiritual da igreja, era uma relação de dominação, né? Mas não podemos deixar de dar o destaque para os feitos e descobertas dessa época. Bom, essas invenções então facilitaram o comércio, né, do Ocidente com o Oriente, que fornecia as especiarias, e a Itália, a Espanha e Portugal promoviam grandes expedições marítimas a partir daí. Para quê? Para buscar lá no Oriente, especialmente nas costas, né, nas costas da África e da Índia e da China, esses produtos que eram raros. A base do comércio ali estava centrada nas especiarias. Pensa isto. Os primeiros nativos ou navios, quer dizer, ou caravelas, como eram conhecidos na época, aportaram cheios de produtos agropecuários para serem trocados por perfumes, tecidos, ouro e ferro. Em seguida, chegaram repletos de canhões e soldados. Invadiram as cidades, saquearam as riquezas, mataram quem resistiu. Assim, imensas fortunas foram levadas para a Europa e serviram para ampliar os castelos e erguer as catedrais. Quando a gente vê ainda hoje essas viagens, né, tem canais hoje que mostram, né, mostram roteiros turísticos, e você percebe sim que grande suntuosidade das igrejas na Europa, advindo desse processo, né? Foi constituída porque as riquezas dos outros continentes foram levadas para isto. Então, explorou, e o nosso país é um deles, né? Que sofreu um processo de exploração muito grande para sustentar a riqueza do povo europeu nesse período, e a suntuosidade do rei e das igrejas, que está uma coisa entrelaçada à outra, né? Nessa busca, então, do caminho das Índias, é que o navegador genovês Cristóvão Colombo, sob o patrocínio dos reis da Espanha, chegou à América em 1492. O primeiro, onde eles chegaram, né, foram os territórios onde ficam hoje as Bahamas, Cuba, Haiti e a República Dominicana, que a gente chama de América Central. Mais tarde, em 1500, chegaram às costas brasileiras as caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. E como pensavam haver encontrado o caminho das Índias para buscar lá as especiarias, chamaram de índios os habitantes dessas terras. A terra que eles deram nome já tinha nome, chamava-se Pindorama, mas não quiseram saber muito não, sabe? Bom, e podemos então entender o seguinte: esse processo de inovações, de explorações, né, do ponto de vista das grandes navegações, abre caminho para um outro processo, para um outro modo de produzir, que nós vamos entender um pouco mais à frente, que é o capitalismo. Então, no livro, ele chega num ponto de destacar como o capitalismo nasceu das contradições do feudalismo. Percebe? Que as contradições de um modo de produção levam a evoluir para um outro,
Então, e não foi diferente com o modo de produção feudal. Veja, Bonifácio era filho de um servo feudal e conseguiram um bom pedaço de terra. Boa noite, meu aluno. Aqui meu aluno, né? Mas doutor Jefferson, boa noite. Bonifácio, então, ele consegue, né? É filho de um servo feudal, consegue um bom pedaço de terra para assegurar a manutenção da família. Bacana. Além de produzir para o consumo próprio, o que se chamava na economia como economia de subsistência, né? Bonifácio, para não perder a terra, era obrigado a produzir para o senhor feudal e para a igreja, claro, pois como bom cristão obedecia à exigência eclesiástica de destinar 10% de sua produção, que é o dízimo, para a igreja. Então, além de produzir para o senhor feudal, ele produzia também para a igreja. Por isso, uma grande senhora feudal. Na terra de Bonifácio, produzia-se quase todo o necessário para sua família sobreviver. Trigo, leite, gordura, legumes, frutas, verduras, carne de gado, carneiro, galinha e pato, lã para tecer as roupas e cobertores e etc. Um produto que Bonifácio não podia extrair da terra, mas fundamental, era o sal. Precioso para conservação, pois não existia geladeira e para, óbvio, temperar os alimentos. Aos sábados, o Bonifácio deixava sua terra e se dirigia a um entroncamento de estradas, onde vários servos e artesãos se encontravam para trocar mercadorias. Trocava ferro por toucinho, canela por maçã, lã por perfume. Bonifácio trocava cobertores de lã, tecidos por suas filhas, por sal vindo do litoral. Em lugar onde se encontrava tais mercadores, os que ali se instalaram para administrar as transações comerciais e delas tirar alguma vantagem, passaram a ser conhecidos como burgueses. Aí nasce a burguesia. Olha, como Bonifácio podia saber que 1 quilo de sal equivalia a 2 cobertores? Ora, a lei que permitia esse cálculo é ainda válida e, de certo modo, universal. Veja, o valor de uma mercadoria é igual ao tempo necessário para produzi-la. Foi esse o questionamento do Marx, da questão da mais-valia. O valor de uma mercadoria é igual ao tempo necessário para produzi-la. Bom, isso quer dizer que uma pequena pedra de diamante do tamanho de um botão de camisa vale tanto quanto um automóvel novo, porque o tempo necessário para se obter o diamante é o mesmo para se fabricar o carro. Em outras palavras, o custo dos investimentos feitos no garimpo e na lapidação do diamante, uma pedra rara, equivale ao custo dos investimentos feitos na fabricação do carro. Porém, em um sábado, Bonifácio chegou ao burgo, onde era esse encontro, né, de mercado, para trocar seus cobertores por sal. Mas Joaquim, o homem do sal, não apareceu. Bonifácio já pensava em retornar com sua mercadoria quando alguém lhe propôs: troque isso por moedas. Esses cobertores certamente valerão 2 moedas de prata. Bonifácio viu logo que era mais fácil carregar 2 moedas no bolso que os cobertores nas costas. Assim, a relação M igual a M, mercadoria igual a mercadoria, passou para a relação M igual a D, que é igual a M, quer dizer, mercadoria que é igual a dinheiro, que é igual a mercadoria.
Porque a mercadoria vale o dinheiro, do dinheiro ele compra outra mercadoria que ele necessita. Com a introdução da moeda, as mercadorias que antes tinham apenas valor de uso passaram agora a ter valor de troca. As pessoas começaram a fazer comércio de mercadorias não porque necessitavam dos produtos, mas visando lucro. Olha onde nasce a lógica capitalista. Criou-se então a relação dinheiro igual mercadoria, que é igual a dinheiro, DMD. E apesar das proibições da igreja, né, que emprestava dinheiro, passou a cobrar juros, a fazer dinheiro com o empréstimo de dinheiro. Fazer dinheiro com o empréstimo de dinheiro. Tá certo? A igreja, ela era contra, tá, gente? Era contra quem emprestava dinheiro e para poder ir cobrar juros, tá certo? A vida foi ficando apertada para Bonifácio. Seu senhor feudal queria cada vez mais produtos. A igreja reclamava que não pagava em dia o dízimo. Cada vez que ia à cidade, tinha que atravessar outros feudos. E esses senhores o obrigavam a pagar uma taxa pelo uso de suas estradas, que era o pedágio. Então, pedágio não é coisa desse mundo não, viu, gente? Já existia. Então, assim, o senhor feudal era dono de tudo, né? Dono de tudo, das estradas, das pontes. Então, para passar de um feudo para o outro, o servo ele tinha que pagar imposto para essa passagem. Para utilizar, por exemplo, as terras comuns, como, por exemplo, o moinho para moer, né, o trigo, era utilizado o moinho era do grande senhor feudal, o rei, né? E isto era preciso pagar uma taxa. Então, era uma relação que não era escravidão, mas era de exploração, tá certo? A vida, então, como a igreja reclamava que não recebia o dízimo, cada vez que a cidade tinha que atravessar os feudos, tinha que pagar. Então, ele foi ficando cada vez mais sem recurso, né? Um dia, então, Bonifácio chegou à cidade dos burgueses, como fazia todos os sábados, e teve uma surpresa ao encontrar o Joaquim. Este lhe disse: amigo, agora é 1 quilo de sal por 5 cobertores, ou nada feito. Como trocar tantos cobertores por um pouco de sal? Pensou ele. Seria muita desvantagem. Mas o que mais espantou Bonifácio foi ver um homem aproximar-se da banca do Joaquim e trocar 5 cobertores por 1 quilo de sal. Será que aquele sujeito não tinha consciência do prejuízo que estava levando? Bonifácio aproximou-se da banca de Joaquim. Olhou bem os cobertores e reparou algo espantoso. Não eram tecidos à mão, e sim por uma máquina chamada tear. Os artesãos começavam a inventar novos meios de produção. Nascia uma nova era na história da humanidade, a Revolução Industrial. Uma máquina podia fazer em poucas horas produtos que artesanalmente não se fabricavam. Em uma semana, por exemplo. A produção em série barateava o custo do produto e, portanto, seu preço no mercado. Desde que terminou o modo de produção primitivo, todos os homens necessitavam, para sobreviver, de estabelecer relações de mercado. Bonifácio para poder comprar sal para conservar a carne, ferro para fazer arados, perfumes para suas filhas, açúcar para adoçar o leite, e tinha que ter dinheiro.
E para ter dinheiro, ele necessitava vender no mercado alguma coisa. No início vendia cobertores, depois passou a vender seus animais, a carroça, as enxadas, enfim, as coisas que tinha em casa. Até que o senhor feudal decidiu que as terras cultivadas por Bonifácio deveriam ser incluídas nas reservas de caça do feudo e expulsou dali Bonifácio e sua família. Veja, sem terra, olha o sem terra, sem produtos para vender, sem nada para oferecer no mercado, como Bonifácio faria então para obter os bens necessários à sua sobrevivência. Arrisca um palpite? Afinal, ainda hoje todos nós temos que vender algo no mercado para conseguir dinheiro que nos permita comprar as coisas, não é assim? O médico vende seus conhecimentos terapêuticos para obter os recursos necessários para a sua sobrevivência. O artista vende seu talento para comprar o pão de cada dia. O professor vende seus conhecimentos aos alunos, que com a matrícula e a mensalidade pagam por esse produto. No caso, o professor da escola pública, ele é pago pelo governo advindo de dinheiro de recursos públicos, né? Até os padres vendem seus serviços religiosos, sabia? De alguma forma, eles são pagos, permitindo que sobrevivam das atividades sem precisar procurar outro emprego. Na sociedade, há os que vendem bens materiais, arroz, mandioca, carros, motos, casas, etc. E os que vendem bens simbólicos, arte, religião, política e etc. Ora, o que Bonifácio, desempregado sem bens, poderia vender para sobreviver? Ao chegar à cidade, ele teve uma ideia: bater à porta daquele sujeito que inventara o tear. Lá foi ele, a pequena fábrica de cobertores. Quando o ex-artesão, agora pequeno industrial, abriu a porta, Bonifácio lhe disse: meu caro, venho oferecer-lhe em troca de um salário minha força de trabalho, os músculos dos meus braços e a agilidade da minha mente. Neste dia, aconteceu algo importante na história da humanidade. Surgiu a classe operária, integrada por homens e mulheres que alugam sua força de trabalho aos donos de capital. Com ela surgiu o modo de produção capitalista. Fácil de entender, não é, gente? Então veja, a contradição do modo de produção feudal gerou as condições para o modo de produção capitalista. Então veja, aqui nós já percebemos nessa transição que existia já um processo de exploração e quando o Bonifácio vai perdendo as condições para manter a sua sobrevivência, quando essa relação de troca é substituída pela moeda, pela relação de uso, é modificada pela relação de troca e substitui essa troca por produto por moeda, muda a relação. Então começa-se a produzir e a comercializar pensando em lucro. E aquele que tem mais, acumula mais e é dono dos meios de produção, consegue então produzir uma quantidade maior num tempo menor, e aqueles artesãos que produziam de forma
manual, perdem. E nesse perder, eles vão perdendo e vão virar o quê? Os trabalhadores assalariados, a classe operária. E é essa classe, né, que vai sustentar o modo de produção capitalista. Porque sem a classe operária, o capitalista não sobrevive. Essa pandemia tem mostrado para a gente muito claro que o mundo capitalista, se a classe operária para, ele desaba. E é um pouco disso, né, que Marx vai questionar nesse processo de exploração do mundo capitalista. Então, como a gente percebe, este mundo da usura, este mundo da exploração, do acúmulo, era algo que, do vista do Evangelho, é inconcebível. Por isso que, do ponto de vista do Evangelho, aquele cristão e cristã que entende bem as passagens, o modo de vida de Cristo e assim o prega e o faz, deveria entender também que o Evangelho ele é amor e solidariedade. Ele não é competição, ele não é acúmulo. Mas, para conveniência, nós vamos ter aí muitos utilizando o nome de Deus, a religião, para manter esse poder atemporal, como que se divinizando, né, os governantes e vendo nesse modo de produção capitalista, o liberal, a ascensão desses. E qualquer um que ouse a questioná-lo tem na história, né, como se fosse para esses que eu estou dizendo, a marca da besta. Mas de besta não tem não. Esse é só um estigma mesmo para tentar desqualificar aqueles que pensam diferente, aqueles que provam que pode ser diferente, tá bem? Na nossa próxima aula nós vamos trabalhar, então, entender um pouco mais de detalhe esse modo de produção capitalista, né? Que hoje ele é praticamente homogêneo no mundo e ele provou para o mundo que não dá certo. Porque como pode um modo de produção dizer que deu certo, acumulando tamanha desigualdade? Fica então a pergunta para a próxima aula. Muito obrigada a vocês que aqui participaram, José Divino e a Márcia que chegaram aqui um pouco mais no final, mas estão presentes, Márcia Martins Ramalho. Muito obrigada. Ficamos para a próxima aula e não percam, estaremos de volta aqui na segunda com mais uma aula e mais um capítulo do livro O Marxismo Ainda é Útil. Boa noite para vocês e um beijo no coração.